Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Bruna Macedo e estou com vocês nessa edição do Alesp em Pauta. Nós vamos falar hoje sobre síndrome do pânico, uma doença que acomete, em média, 6 milhões de brasileiros. Ela é caracterizada por fortes crises de ansiedade que geram a sensação de falta de controle sobre o próprio corpo, sensação de morte e outros transtornos mentais. Além disso, ela também pode desencadear sintomas físicos, como a sensação de engasgo, dores, vertigens e até desmaios. Mas qual a diferença entre a síndrome do pânico e a ansiedade, por exemplo? Para responder essa e outras perguntas, eu recebo aqui no estúdio a Aline Sampaio, que é psicóloga. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela participação. Obrigada. Olá. E também recebemos em ambiente virtual a psicóloga Cláudia Mello. Oi, Cláudia, seja bem-vinda. Olá, prazer. Muito bom estar aqui com vocês. Gente, eu que já estou super curiosa para conversar com vocês. É um tema que é sempre muito interessante para mim. E eu quero começar pelo começo, né? Pelo início. Vamos a ele, então? Para ficar bem didático para quem assiste a gente em casa, o que é a síndrome do pânico? Começa com você, Aline. Bom, a síndrome do pânico são crises especiais onde a pessoa perde realmente, como você tinha dito, o controle. Ela tem algumas sensações que está acontecendo algo de errado. Então, ela pode sentir taquicardia, ela pode sentir muito suor, sensação de engasgo, sensação que tem algo errado no corpo dela. Pode desencadear por muitos motivos e de muitas formas e em diversos lugares. Então, a síndrome do pânico, então, fecha dentro dessas crises, que podem ser diferentes de pessoa a pessoa, mas são muito próximas quanto a isso, a perda de controle. Cláudia, quais são as suas considerações? E aí eu já te pergunto, normalmente ela vem acompanhada de algum sintoma físico ou pode ser algo também apenas emocional? Ela vem acompanhada de sintomas físicos, né? Quando a gente fala dessa descarga, né, que o corpo sofre de corticoide, adrenalina, noradrenalina, o corpo fica ali bombardeado, não tem como o sujeito não sentir, né, que tem alguma coisa muito desconfortável acontecendo. Por isso a maioria deles acabam chegando no pronto-socorro, acreditando que estão infartando, porque é algo tão repentino que eles não conseguem controlar. Então, assim, quando a gente pensa nessa ideia da ansiedade, do pânico, a ansiedade, ela vem te sinalizando que tem alguma coisa para acontecer, né? Às vezes você está ansioso ou preocupado porque você vai ter uma entrevista, tem que fazer um ensaio fotográfico, tem que passar por um cardiologista, enfim. A pessoa já começa a pensar na possibilidade de acontecer alguma coisa fora daquilo que ele espera, diferente do pânico. O pânico não tem hora para acontecer, é de repente, né? É como se a pessoa estivesse correndo risco, um grande perigo, e ela começa realmente a se sentir completamente desconcertada com o corpo, porque o corpo não consegue receber os seus comandos, né? Porque a pessoa fica tão sem aquela sensação que eu posso controlar, não está acontecendo nada, porque é um medo tão irracional que ela não consegue se organizar para falar, né, para verbalizar o que realmente está sentindo. Ela só entra em desespero e pede socorro, né? Acho que a gente tem que estar atento a essa fala, né, que é desesperadora, a pessoa acredita que está morrendo, você precisa acolher, né, e entender o que realmente está acontecendo. O pânico, para ficar bem didático, eu quero que todo mundo saia desse papo de fato esclarecido. Mas o que diferencia a ansiedade, uma crise de ansiedade, por exemplo, da síndrome do pânico? É correto eu dizer que a síndrome, ou o pânico mesmo, é uma ansiedade um pouco mais aguçada, um pouco mais forte? O que diferencia uma da outra, Cláudia? Ela é muito mais forte, né? Quando a gente fala do pânico, é o corpo estando em erupção, né? Quando a gente fala dessa descarga, né, de adrenalina, noradrenalina, é aquele corpo que realmente está reagindo de uma forma muito intensa, acreditando que o coração vai parar,
que você vai se sufocar, que você não vai dar conta, você não vai conseguir sair do lugar. É um desespero irracional. A pessoa não consegue parar para pensar o porquê que ela está com medo. Ela só acredita que vai morrer porque ela está sentindo tudo isso no corpo. Diferente da ansiedade. A ansiedade, a pessoa também tem os sintomas, mas de uma maneira não tão intensa, mas ela fica conseguindo entender o porquê que ela está ansiosa. Eu estou ansiosa porque eu vou estar em tal lugar e eu não vou dar conta do que vai acontecer, eu não vou conseguir falar, eu não vou conseguir me expressar, eu não vou saber fazer as atividades que vão me pedir, eu não vou saber chegar no lugar que me der o endereço. A pessoa começa a não acreditar na sua potência, na sua qualidade, na sua inteligência. A pessoa, ela questiona o que realmente ela precisa fazer e o corpo dela começa a reagir, mas de uma forma intensa, mas não da forma que paralisa como o pânico paralisa. Aline, se a gente fosse simplificar isso, é correto eu dizer, por exemplo, que a ansiedade você consegue controlar e você ainda tem alguma consciência daquilo que está acontecendo com você. E no caso do pânico, é algo que você não controla, simplesmente ele sai. Exato, é irracional. Tem uma frase, algo que diz sobre o pânico que é muito bacana. É como se seu corpo estivesse tentando se defender e você não sabe por quê. Existe um motivo. Ele entra em sinal de alerta. Seu corpo todo entra em sinal de alerta. Algumas pesquisas, alguns estudos dizem até que há uma aceleração cerebral tentando proteger o corpo de algum sintoma que ele não sabe o que é. Então, por isso que normalmente você tem, o que acontece? O aumento do batimento cardíaco, você tem a respiração muito forte, porque os pulmões precisam de mais ar, o coração precisa ter mais bombeamento sanguíneo, porque ele está tentando se proteger de algo que ele não sabe o que é. Então, ele não entende por que ele está sofrendo. Ele está ali numa sensação de medo, de sensação de que está algo acontecendo, mas ele não sabe o motivo. Ansiedade, não. Eu tenho ansiedade porque eu vi um cachorro e eu não gosto daquele cachorro. Aquele cachorro já me mordeu. Pode ser que aconteça de novo. Então, eu sei. Ô, Cláudia, o pânico, a gente pode dizer que ele acontece e também ele acaba atacando o corpo fisicamente, diferente da ansiedade. A ansiedade fica ali no universo mental e o pânico, ele realmente ataca o corpo no sentido de fazer com que a sua respiração fique mais ofegante. São sintomas físicos mesmo, é isso? Exatamente. É por isso que você vê, existe um índice muito alto, né, de entrada no pronto-socorro com pessoas com crise de ansiedade e pânico, né? Elas chegam ali desesperadas porque acreditam que vão morrer com certeza. A palavra é, Cláudia, com certeza eu vou morrer. Não tem outro jeito. Pelo que eu estou sentindo, isso não é normal, isso não é comum. A pessoa realmente fica desesperada. Agora, a gente precisa entender que quando essa pessoa está vivenciando essa experiência, que para ela é dolorosa, né, é desesperadora, é você acolher, né, perguntar o que você quer que ela faça, né, você quer que eu faça o quê para te ajudar, né, é deixar essa pessoa também te sinalizar, não é, por favor, não vai acontecer nada, respira tranquilo. Às vezes alguns comandos deixam a pessoa muito mais desesperada. Se a pessoa te pedir, me leva para o hospital, leva. Se a pessoa te pedir água, dá água, né, acho que a gente precisa ter essa sensibilidade para acolher essa pessoa que está em sofrimento, porque se acontece dentro da clínica é diferente, né? Você como profissional, você sabe fazer todo esse comando. Agora, quando está na rua, numa festa, em casa, às vezes os familiares não sabem lidar e realmente ficam desesperados, pedindo para a pessoa se acalmar, e a pessoa fica mais ansiosa, mais nervosa, mais em pânico, porque ela sabe que ela vai morrer. Ela acredita nisso. Então, a gente precisa entender que o corpo está sofrendo. E esse corpo sofrendo, quando a gente acolhe esse paciente, depois que ele fala dessas crises, você tem que depois fazer um caminho com ele, né, para entender o porquê que chegou até ali. Porque essa crise não é do nada, não acontece nada do nada. O que aconteceu? Que história é essa? Né? Que histórico é esse? Que lindo tempo é essa? Que faz com que essa pessoa, em algum momento, tenha paralisado dessa forma, né? Porque o pânico, ele te paralisa. Te paralisa para quê? Né? Para você se olhar, para você prestar atenção em que exatamente, né? Eu acho que na terapia você vai buscando isso com o paciente para ele entender, porque ele precisa compreender que não dá para ficar com esse medo,
né? Esse medo ele precisa ser estancado. E estancado com o entendimento do que realmente aconteceu, o que eu preciso fazer para organizar, talvez, essa bagunça. Cláudia, você falou uma coisa que me pegou aqui nos meus pensamentos. Você falou que normalmente uma pessoa que está numa crise de pânico, às vezes ela pensa que vai infartar. Isso de fato pode acontecer em algum momento ou não vai sair do campo do pensamento de jeito nenhum? Olha, pode acontecer, né? Se essa pessoa tiver algum problema cardíaco, a gente não tem como saber. Por isso, quando a pessoa chega na clínica para tratar, falando sobre os episódios, né? Eu geralmente encaminho, naturalmente eu encaminho para um cardiologista, para um neurologista. Eu preciso saber como é que está a questão clínica desse paciente. Eu não posso olhar para ele acreditando que só é a questão emocional, não? Porque como é que eu vou caminhar com ele para ajudá-lo nesse processo se eu não tenho essa certeza ou essa tranquilidade que ele está ok, que o coração está batendo tranquilo, que ele não tem pressão alta, que está tudo funcionando bem. Eu preciso ter essa segurança para eu conseguir trabalhar com esse paciente. A gente vai entrar nessa questão clínica já já, mas eu queria te perguntar, Aline, por que uma pessoa tem ansiedade e por que uma pessoa tem crise de pânico? Varia de pessoa para pessoa? Existe alguma situação determinante? Como é que funciona? Varia de pessoa para pessoa. A ansiedade é muito mais amplo. A gente tem aí todo um histórico, muitas vezes, né? Então, a gente está falando de um processo que ela visualizou, que ela gerou, que ali gerou um medo, gerou um transtorno, gerou toda uma história a partir disso. O pânico, muitas vezes, é um gatilho. Pode ser alguém, de repente, alguém que te olhou de alguma forma que você não se sentiu confortável. Você achou que estava sendo analisado. Pode acontecer. E tem uma coisa muito importante. Não necessariamente uma pessoa que tem crise de pânico, ela está sendo relacionada à ansiedade. Ela pode estar com depressão, ela pode ter um outro transtorno, ela pode ter muitos motivos para ter uma crise. Não necessariamente uma pessoa que tem crise de pânico tem ansiedade? Exato. Há pessoas que têm somente depressão e elas podem ter crises de pânico. Nossa, eu estava pensando que uma coisa estava super interligada à outra, mas não. Não. Muitas pessoas, esse é um mito comum, porque acreditam que a ansiedade, o processo de sentir algo, o medo, porque a ansiedade é algo normal no ser humano. Ela se torna ruim quando ela te paralisa, não no sentido físico e racional, mas ela não te deixa fazer algo. Por exemplo, eu quero ir à academia, mas todo mundo na academia vai me olhar. Então, eu fico com ansiedade de que outras pessoas possam me ver e me julgar. Então, a partir disso, eu não vou à academia. Então, isso é uma ansiedade ruim. A crise de pânico, não. Ela pode estar deprimida e, de repente, algo que dentro da depressão dela, ou que aconteceu, pode desencadear todo um problema conjunto que paralisa. Ela não consegue andar, ela não consegue pensar. O corpo começa a se movimentar de forma irracional. Então, não necessariamente a crise de pânico tem a ver com a ansiedade, mas pode acontecer também de uma pessoa muito ansiosa desenvolver crise de pânico. Sim, é mais comum, mas não significa somente que pessoas ansiosas tenham crises de pânico. Outras pessoas também podem ter. E quadros clínicos? Cláudia, você estava falando a respeito dos quadros clínicos. Quadros clínicos podem desencadear uma crise de pânico ou o contrário? Qual é a associação que a gente tem nessa questão? A gente fala que o pânico ele é irracional, né? Mas pode acontecer, né? Um medo exagerado, né? A pessoa começar a acreditar que ela vai morrer, né? Porque ela recebeu um diagnóstico e ali ela começa a ter ansiedade, porque vai precisar tomar uma medicação, vai precisar fazer um tratamento. Em algum momento, ela chega a acreditar que, de fato, ela vai chegar a óbito. E ela tem, sim, uma crise de pânico, mas naquele momento ela não consegue entender que é irracional, né? Ela fala muito depois, né? A gente tem que entender que na clínica é totalmente diferente. Quando a pessoa está na crise, ela não consegue verbalizar da maneira que a gente consiga entender. Quando ela está em análise, quando ela está em psicoterapia,
você vai construindo com ela essa fala, você vai trazendo ela para o local que ela precisa estar, que é colocar para fora os sentimentos dela, de medo, raiva, insegurança, tudo aquilo que está emaranhado, né, e que ela não consegue, às vezes, acessar de uma maneira tranquila, de uma maneira clara. Na terapia ela consegue, né, acessar com segurança, com cuidado, entendendo esse processo, o que ela guardou dessa história dela, dessa infância, ou o que tem ali nesse inconsciente que trouxe para ela esse momento tão extravagante, né? De extravagante eu falo quando a pessoa ela se mostra, né? A pessoa em pânico ela fica vulnerável, ela se mostra por total, não tem vergonha de chorar, não tem vergonha de gritar, não tem vergonha de nada, ela quer só socorro, né? É a hora que ela se mostra de verdade. E aí você precisa acolher essa pessoa que está extremamente vulnerável e conseguir convencê-la a buscar ajuda. Porque às vezes a gente entende que a ajuda precisa desse tripé, né? A medicação, psicoterapia, família, a pessoa querendo passar por esse processo também, porque senão a gente entra na ideia só da medicação, ou sempre parar na emergência e tomar uma medicação e voltar para casa, e não buscar realmente a fundo para compreender o porquê que eu estou passando por isso, o que está acontecendo comigo. A gente vai entrar nessa questão de tratamentos e tudo mais, mas só para a gente fechar essa questão do quadro clínico, né? Porque você falou no início, me chamou muito a atenção essa associação com, por exemplo, problemas cardíacos ou pressão alta. A minha pergunta é, uma pessoa que sofre de síndrome do pânico pode desenvolver pressão alta ao longo do tempo por conta das crises? Pode desenvolver um problema cardíaco ou não? A questão fica preocupante só quando o paciente já tem esse quadro clínico diagnosticado. Me fiz clara na pergunta? Sim, o que acontece? Quando a gente fala que é importante você fazer um encaminhamento, né, entender por que esse paciente está dessa forma, ou será que ele tem alguma questão clínica para você conseguir fazer o trabalho com ele adequado? Ou as perguntas que não querem calar quando a gente está dentro da clínica calma aí, desde quando que você vem tendo essas crises? Porque o corpo está sendo bombardeado o tempo todo. Então, alguma coisa modifica dentro dessa pessoa. A pressão, com certeza, vai alterar. E se ele não trata da maneira adequada, vai desencadear, sim, uma pressão alta. A gente precisa entender isso. Tem casos, sim, dentro da clínica, que a pessoa vem vivenciando a experiência traumática da crise e, em algum momento, quando ela já está numa fase mais depressiva, ela vai para a clínica e você começa a entender essa história. Ela fala assim, não, mas eu não tinha pressão alta, foi depois das crises de ansiedade, a crise de pânico, que eu comecei a ficar assim. Então, a gente precisa associar também que quando a pessoa não se trata, não busca ajuda, não consegue dissolver, né, essa bagunça dentro dela, o corpo vai reagir de uma forma muito ruim. Infelizmente. Então, pode desenvolver sim. Buscar, pode desenvolver sim, infelizmente. E é importante também que é muito comum que as pessoas que tenham crises de pânico, elas podem desenvolver outros tipos de transtornos ou dificuldades mentais. É muito comum que quem tem crise de pânico ter, futuramente, pode ocorrer um tipo de transtorno chamado agorafobia, que é o medo excessivo de estar com muitas pessoas, medo de estar em público, medo de ficar sozinho, porque as sensações vão ampliando e vão se transformando em transtorno. Isso pode acontecer. Essas mesmas pessoas podem desenvolver fobias, medos de algumas coisas, porque aquilo desencadeou e aí vai se transformando em uma fobia, um problema intenso que vai se multiplicando. Medo de algo que pode desencadear uma crise de pânico. Exato. Pode ser. E pode ser uma questão ou podem ser várias questões? Várias questões. Varia de pessoa a pessoa, mas é muito comum. A agorafobia é quase assim... Dominante. Né? Mas por quê? Porque a crise não acontece você sozinho, só em casa. Às vezes você está com muitas pessoas, entre amigos, entre colegas, se divertindo. E de repente algo que você lembrou, você olhou,
faz você parar totalmente, você não consegue nem sentir. Isso que eu ia te perguntar. A crise de pânico pode acontecer uma vez na vida do paciente ou normalmente ela acontece repetidas vezes? Pode ser apenas um episódio ou normalmente são vários episódios? E, principalmente, aí depois você me responde, como é que é feito esse diagnóstico? Olha, pode acontecer de diversas formas. Há pessoas que têm várias crises de pânico durante um dia. Ela pode ter muitas crises durante um dia. Ela pode ter uma crise durante um mês ou durante as 6, uma vez na vida. Pode variar bastante, muito. A forma que você diagnostica a partir disso é fazendo observações. Eu acho que a Cláudia falou algumas coisas muito bacanas. Você fazendo esse estudo em terapia e levando e conversa com o psiquiatra para você entender, porque não existe nenhum exame clínico que você faça de imagem, nada disso. Eu li recentemente que foi descoberto, mas ainda não é um comprovador, que quem tem a síndrome pode ter o cérebro aumentado. Mas isso não é um comprovador, não tem como você chegar no médico e ele fazer alguns exames e perceber. Então, é algo mais comportamental, não é algo físico, né, que a gente pode observar no cérebro ali de uma pessoa. Exato, é a consistência. Então, você observar essa consistência, observar bastante os sintomas, porque é muito diferente. Quando você tem um infarto, você está sentindo aquela dor, você vai no médico, o médico vai fazer um exame e vai descobrir aquilo. Então, quando você tem uma crise de pânico e você vai ao médico, o médico vai revirar você inteiro. Ele vai fazer todos os exames. E não vai encontrar um diagnóstico específico. Não. Porque, na verdade, é uma questão comportamental. Exato. Pode encontrar algumas pequenas coisas, mas nada que ali comprove. Que seja determinante. Exato. Cláudia, você tem alguma consideração sobre isso? É exatamente isso. Então, quando a gente vai fechar um diagnóstico de pânico, geralmente essa pessoa já passou, né? Muitas vezes pelo hospital, pelo plantão médico, fez vários tipos de exame e está tudo ok. E ela chega ali, às vezes, encaminhado. Acho que tá muito bacana essas parcerias, né, dos médicos, psiquiatras, com os psicólogos, porque eles acabam encaminhando, porque eles entendem que não é uma questão clínica, né? Que se o paciente tem alguma questão emocional, que precisa ser vista, precisa ser olhada com cuidado, e o profissional já faz esse encaminhamento. Quando a pessoa chega na clínica, já chega com esse, né, com esse direcionamento, né, com esse encaminhamento. Não, olha aqui, o psicólogo, o psiquiatra me encaminhou para você, o cardiologista me encaminhou para você, o neuro me encaminhou para você, e ali a gente vai entendendo, né, o porquê que ele está ali, quantas vezes já aconteceu essa crise, ou aconteceu uma vez só e isso trouxe para a pessoa muitas sequelas, né, dentro de um relacionamento, no seu trabalho. Nesse processo dessa escuta, né, atenta, dessa escuta qualificada, nesse acolhimento que a gente tem com o paciente, que você vai entendendo ali e conseguindo fechar esse diagnóstico juntamente com uma equipe, né? Porque se o médico, no caso o psiquiatra, já fez esse encaminhamento, porque ele já descartou, né, essa possibilidade, né, de ter alguma questão clínica e precisa, sim, da medicação e mais a psicoterapia. Caramba, são muitos os temas, né? A gente pode ficar aqui um dia inteiro falando a respeito da síndrome do pânico. E quando é que um paciente, uma vez diagnosticado, sabe, por exemplo, que ele tem que ir ao psiquiatra, ou ao psicólogo, ou ao neuropsicólogo, ou ao psicanalista? Porque são várias divisões hoje, né, da profissão. Como é que vocês me diriam? O que vocês me diriam sobre isso? Acho que o ponto é que a gente tem que dividir entre psiquiatria e psicologia. Mesmo o psicanalista, né, dependendo da formação, ele vai tratar de alguma forma a psicologia, a psique da pessoa. Qual é a diferença? Quando você tem um dor de estômago, o que você faz? Você toma um remédio, vai passar. A mesma coisa, o psiquiatra, ele vai tratar o sintoma direto. Então, aquele racional que você está sentindo. Mas se você não entender a diferença no cérebro, se você não entender o que está acontecendo, você vai continuar tendo os mesmos sintomas. É a mesma coisa o estômago, né? Você vai estar lá, você sente, mas você não está se alimentando bem, você não tem uma rotina bacana. Então, essa eu acho que é a principal diferença.
Hoje o psiquiatra ele vai tratar diretamente o sintoma para que não aconteça mais vezes a crise, amenize, e você vai entender no psicólogo ou psicanalista por que você começou a ter aquele sintoma. Porque aquele sintoma é de emoção, é mental, é algo que aconteceu que você não entende nem o motivo. Quando você começa a trabalhar, você vai entendendo o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, o que estava acontecendo diariamente diferente. E aí você começa a ter essa divisão. A gente está chegando ao fim do nosso primeiro bloco de entrevistas, mas eu quero terminar esse bloco, Cláudia, fazendo uma pergunta para você me responder daqui a pouquinho no segundo bloco. A minha pergunta é, um paciente que foi diagnosticado com crise de pânico, ele precisa necessariamente ser atendido por um psicólogo e por um psiquiatra, ou pode ser um ou outro? Pensa na resposta, daqui a pouquinho a gente volta. Fica por aí que já já a gente volta com mais Alesp em Pauta. Foi rapidinho, voltamos para um segundo bloco de entrevista aqui no Alesp em Pauta. Eu deixei uma pergunta no ar no final do primeiro bloco. Cláudia, direcionei essa pergunta a você. A minha pergunta foi, um paciente uma vez diagnosticado com crise de pânico, ele necessariamente precisa ir ao psicólogo e ao psiquiatra ou pode ser um ou outro? Ele precisa das duas opções. Psiquiatra, que é o que vai administrar as medicações, né, e o psicólogo para gerenciar, né, esse comportamento, né, tentar entender o que está acontecendo e fazer com ele uma psicoterapia para que ele consiga diminuir a medicação, para que ele consiga ter qualidade de vida. Precisa dessa parceria, a gente fala desse dueto aí, muito bem alinhados, conversando sobre o paciente, e o paciente que é beneficiado, né? Quando os dois profissionais conversam sobre o tema, quando buscam caminhos de melhora para esse paciente, eu acredito que é a melhor parceria quando o paciente se coloca nesse lugar de ser cuidado e ser ajudado por dois profissionais. Mas necessariamente, então, um paciente que tem síndrome do pânico precisa de medicação. Se ele tiver tido a crise uma vez na vida, ainda assim ele precisa de medicação? Não. Se ele teve uma crise uma vez na vida e se recuperou, consegue fazer as suas coisas, trabalhar, estudar, né, dar conta da sua rotina, não. Às vezes ele vai para a psicoterapia até para entender o que aconteceu. Agora, se é um paciente que você percebe que ele foi muito afetado, né? Não consegue mais trabalhar como antes, ficou com algumas sequelas em relação a muito medo de sair sozinho, porque acredita que vai ter novamente outra crise, não consegue ficar em casa sozinho, não consegue ir para a terapia sozinho, parou de estudar. Então, você percebe que é um paciente que precisa desse suporte, da medicação e da psicoterapia. Aline, quais são essas sequelas que a síndrome do pânico pode deixar numa pessoa? Bom, diversas, né? Como a gente tinha falado agora, a fobia é uma delas. E outra, os medos e essas intensidades. A Cláudia tinha falado algumas coisas bacanas, quando ela falou pode realmente ter pressão alta, pode ter algumas coisas que podem ser amplificadas devido a esse medo irracional. Só uma coisinha que eu queria falar que é muito importante, que a Cláudia falou, é sobre o psiquiatra e o psicólogo, que muita gente não sabe e é uma coisa extremamente importante. A conversa entre esses dois, para tratar, por exemplo, a síndrome do pânico e até outros transtornos, é mais do que essencial. Porque algumas coisas que o psicólogo possa ter nas sessões, o psiquiatra talvez não consiga enxergar. E assim por diante. E essa conversa, esse caminho junto, é essencial para que o cliente, o paciente, tenha um melhor diagnóstico, um melhor tratamento. Porque muitas vezes o cliente pode estar chegando, o paciente chegar no psiquiatra e falar alguma coisa. Olha, aconteceu isso, ou algo simples, e não relatar realmente aquilo. Você pode fazer um relatório, você pode fazer algo, enviar, e ele descobrir muitas outras coisas, que pode transformar até a medicação, o que o paciente está tomando, como ele está vencendo, como ele está direcionando. Então, o psiquiatra, ele trata o paciente com o medicamento. Sim. Ele vai identificar qual é o medicamento melhor para aquele paciente. E o psicólogo, a gente pode dizer que é uma cura pela fala. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que funciona o trabalho de vocês ali dentro de uma sessão de terapia com um paciente como esse?
É através da própria escuta. Muita gente não entende que quando você vai à terapia, não é como o psicólogo te direciona, é como você se escuta. E a forma de escuta pode ser desde você calado, você chorando, você quieto, você entendendo você mesmo. O psicólogo só está ali para ele te direcionar conforme você vai levá-lo. Então, a partir disso, a partir da confiança, quando você vai falando, você vai conversando, vai tendo essa escuta de si, você começa a perceber os seus sintomas, os seus lugares, as suas diferenças. Muitas vezes eles chegam, eu nunca tinha imaginado isso, eu nunca tinha falado isso em voz alta. Eu pensei em algumas palavras, mas eu nunca tinha pensado isso em voz alta. Você me ajudou a trazer isso. Então, a gente vai fazendo com que ele vá descobrindo por meio disso. Um exemplo, a própria crise do pânico. Você sentiu algum sintoma que te doeu de verdade? Você foi no médico, o que o médico falou? Eu não conseguia me mover, eu não tinha controle. Entendi. Você fez exames? Fiz, não deu nada. Poxa, e a partir disso a gente vai descobrindo, ele vai se escutando. Realmente, olha, eu senti que eu estava suando muito. E aí a gente vai conversando e vai ele se escutando, abrindo esse leque. Cláudia, por que o falar do paciente é tão importante? É o que a nossa colega colocou, né? Essa escuta, né? Falar é você se ouvir, é você sentir, né? Como essas palavras saem, é você, às vezes, até se chocar com aquilo que sai. Mas, para isso acontecer, a gente fala do vínculo terapêutico, né? Esse paciente precisa se sentir seguro, no lugar que ele acredita que ali existe uma ética profissional, que ele se sinta acolhido, que ele não se sinta julgado com a sua fala, com o seu silêncio, com o seu choro. Falar é libertador, né? Eu sempre falo que falar é desarmar uma bomba, né? Você começa a falar, você começa a entender que você precisa tomar algumas decisões, que você precisa silenciar algumas coisas, que você precisa cuidar mais de você. A fala te faz essa reflexão sobre a sua vida, sobre a sua história. Cláudia, isso me deixou muito curiosa. Por quê que falar é desarmar uma bomba? Porque imagina, né? Às vezes você está em silêncio por muitos anos. Em silêncio na família, em silêncio no relacionamento, em silêncio no trabalho, em silêncio com seus filhos, em silêncio porque vivenciou algum tipo de violência física, moral, sexual. E quando você está num lugar desse, que você se sente acolhida, ouvida, né? Você desarma, né? Você se desarma e ali você começa a ter atitudes positivas com você. Porque quando você está essa bomba, né, o seu corpo está explodindo também. Quantas pessoas desenvolvem gastrite, ansiedade, transtornos do sono, não conseguem dormir bem, porque tem tantos acúmulos, né, tanto medo de falar, tem tanta insegurança, o que vão fazer com aquilo que eu falar? E quando a gente desarma, né, abrir a boca, falar sobre o que você quiser falar, sem medo, sem censura, é maravilhoso, é libertador de verdade. Aline, fala um pouco sobre isso. Olha, por que falar é tão importante? Olha, tem uma coisa que é muito legal. Qual é a mágica disso? A gente pensa que o cérebro é mágico, é uma coisa simples, né, que a gente não consegue entender. Mas o cérebro, ele guarda informações. Então, ele vai guardando informações em vários lugares. Isso vai explodindo em você. Pode explodir com o estômago, porque é um lugar onde tem bastante neurônio, a região digestiva. Então, o que está acontecendo? O seu cérebro está ali, ó, você teve algum problema e você não consegue expor para fora, ele vai começar a falar. Inclusive, eu gosto muito da psicologia hospitalar e a psicologia hospitalar traz alguns termos maravilhosos e alguns trabalhos maravilhosos. A gente fala que a maior parte, eu gosto, às vezes eu chuto, assim, que é 80%, 90% da doença, ela é de fator mental. Imagina só, você tem um infarto. Infarto não é só um infarto. Infarto foi o estresse que você no trabalho, os sapos que você teve que engolir para trabalhar tudo aquilo, a correria do dia a dia, todos esses sintomas. Eu vou comer. Então, por exemplo, um chocolatezinho para você pode ser só um chocolate, mas aquele chocolate vai te dar serotonina automática. Então, isso me dá alegria, então eu vou comer mais chocolate.
Isso gera gordura. Então vai sendo um processo que você não entende, você vai levando, você vai andando com ele. E com o passar do tempo, isso vai te dominando. Porque isso, na verdade, é um sintoma mental. Você não soube conversar, como falar com o seu chefe. Talvez se você tivesse dito, você não precisaria comer o chocolatezinho. Talvez se você tivesse andado de outra forma, feito algum tipo de exercício. Resolvido aquele problema de alguma maneira, né? Exato. E aí a pessoa, Cláudia, você me corrija se eu estiver errada, mas aí a pessoa ela acaba desviando do problema, ela não resolve o problema, ela desvia do problema fazendo uma outra coisa, ou comendo um chocolate, ou indo à praia, ou enfim, conhecendo uma outra pessoa, acabou de terminar um relacionamento, nem se curou ainda, né? Já conhece uma outra pessoa, isso vai acumulando emoções que pode desencadear em uma doença realmente, algo num diagnóstico, é isso? Sim, sim. Eu acho muito importante quando a gente fala sobre a fala, a gente às vezes, eu vejo muito essa geração, né, de crianças, né, dessa nossa geração. Eles não estão falando, né, eles passam o dia inteiro ali com o seu aparelho, nesse silêncio, e os pais têm que adivinhar o que eles querem, e quando eles falam, eles são silenciados, não são acolhidos da maneira adequada, a chupeta é para calar, o brinquedo é para calar, o doce é para calar, o pastel é para calar, e a pessoa aprende a ficar em silêncio por muito tempo. Então, como é que se fala com o chefe? Como é que fala dentro de um relacionamento? Como é que fala com um amigo abusivo? Como é que fala num relacionamento abusivo? Como é que você fala dentro de uma empresa e os profissionais, a equipe é abusiva? Como é que consegue falar se você não aprendeu isso na infância? A gente precisa olhar também para essas... Acho que a gente perdeu um pouquinho a conexão. Voltou. Adoecidos, né? Porque eles não estão conseguindo falar. E a gente percebe que essa fase, né, desse desenvolvimento, né, da fala, da escuta, do acolhimento, ela se estende, aí vai para a adolescência, daqui a pouco está um jovem também que ele só se solta quando ele bebe bastante, e aí a coisa só vai se agravando, né? A gente está falando de um ponto, mas é tudo tão interligado, né? A crise de pânico, ela é tão interligada com o seu funcionamento, com a sua rotina, com o seu histórico de vida, com aquilo que você vivenciou, que não tem como a gente descartar na hora da escuta, né? A gente não acolhe só a síndrome, você acolhe a pessoa. Ali tem uma pessoa com muitas histórias. O silêncio acumulado pode gerar uma síndrome do pânico, Aline? Pode, porque o que está acontecendo é o corpo está falando, está tentando dizer, se comunicar, dizer o que está acontecendo e ele não consegue. Está saindo para todos os lugares, vamos dizer que sai pelos poros, você está ali o tempo inteiro tentando se esconder, parando, e uma hora você precisa conversar, você precisa entender o que causou aquilo. Eu gostei que a Cláudia trouxe, que ela falou, às vezes é um processo muito mais longo. Há pessoas que têm processos que são da infância, relacionados muitas vezes também. Pode acontecer um abuso, na infância. Você vai sair com um rapaz, você começa a ter sensações de pânico e você não entende por quê. Podem ser é um histórico que vai acontecendo, só que você não entende o motivo, porque você ficou tanto tempo em silêncio, calado, sem entender o que estava acontecendo, você foi escondendo no cérebro, escondendo na sua cabeça e uma hora vai explodir. Que é o corpo basicamente pedindo socorro, pedindo ajuda para organizar todas aquelas emoções que ao longo do tempo você, por alguma razão, não organizou. Exato. Como é que vive uma pessoa que tem síndrome do pânico, Cláudia? Vive normalmente? Tem que ter alguma atenção especial? Me conta. Como é que é o tratamento também? Além do medicamento e da fala, da terapia, tem outras questões que podem ser incluídas nesse processo? Sim. Sim. Quando a gente fala do processo, né, o que desencadeia? Né? Quando a pessoa começa quando eu falo das sequelas do pânico, né? Quando a pessoa começa a não conseguir mais sair de casa, não pegar mais um ônibus, um Uber, um táxi, ou dirigir, não fazer o que ela fazia, né, dentro da sua rotina. A gente começa nessa psicoeducação, que é ensinar tudo para esse paciente novamente, né? Fazer com que ele se sinta seguro e crie novas memórias em relação àquilo que ele já fazia antes. Vamos pegar o carro e vamos até a esquina, não precisa ir até o seu trabalho, vamos pegar um ônibus e descer no próximo ponto,
E aí você vai expondo esse paciente aos poucos, né, dentro desse medo, das sequelas que ficaram no pânico, você vai expondo ele aos poucos, com segurança, observando esse paciente, como ele se comporta, e aí você vai criando uma memória nele que ele é capaz, porque ele sempre fez, porque ele é potente, porque ele consegue dirigir, ele dirige há 10 anos, porque ele sempre trabalhou naquela empresa há 15 anos, porque ele sempre saiu sozinho para comprar o seu pão e nunca teve nenhum problema. Então, você vai direcionando nessa psicoterapia, às vezes fora do consultório, para ir inserindo esse paciente novamente na rotina que ele tinha antes. E quando ele se sente seguro e começa a fazer tudo sozinho, é maravilhoso, né? Porque ele ganha essa confiança novamente. Ele resgata a sua história, ele resgata a sua autonomia, e ali a gente fica muito mais confortável em trabalhar outras questões, né? Porque às vezes aparece por partes, né? As coisas vão aparecendo por parte no consultório. Você tem mais tranquilidade para trabalhar outras questões que o paciente, naquele primeiro momento, só quis trabalhar o pânico ou as intercorrências que aconteceram, ou como ele ficou fragilizado com o processo que ele vivenciou, mas a gente vai conseguindo introduzi-lo novamente na sua história, na sua vida, nos seus projetos, quais são os seus sonhos, relembrá-lo, né? O que ele sonhava, o que ele queria, né? O que ele desejava e por que a gente não pode fazer esse caminho junto. E é muito interessante, né? Eu sou apaixonada pelo meu trabalho, então, assim, eu fico feliz, né? Quando eu percebo que esse paciente resgata, né, a sua vida e a sua dignidade. Deu para perceber essa sua paixão pelo seu trabalho, Cláudia. E eu acho que essa palavra que você falou também é muito interessante, né? Esse resgate. É como se vocês me corrijam se eu estiver errada, mas é como se você realmente resgatasse a pessoa daquele caos interno que ela está vivendo, que nem ela mesma sabe como é que sai, né? Como é que faz para sair daquilo. Aliada à terapia, né, a questão da fala e ao medicamento, a gente poderia incluir, por exemplo, exercício físico, rotina, como também um processo terapêutico nesse sistema de resgate aí que a Cláudia bem colocou? Sim, muito. Na verdade, qualidade de vida é extremamente importante para quem está fazendo um processo terapêutico, para que ele resgate. Primeiro porque alguns exercícios também podem ajudar a liberar serotonina, liberar hormônios que sejam bons para o bem-estar e que podem auxiliar nesse guia, nesse caminho. Então, é extremamente importante que ele tenha esse processo, né? A rotina pode variar de pessoa a pessoa, porque talvez alguma pessoa que tem essa síndrome do pânico, ela acabou tendo conta de rotina. E aí pode variar. O exercício não, o exercício tem algo muito hormonal, uma coisa mais biológica que pode ajudar. Exercício físico é sempre bom. Boa alimentação pode ajudar, é super favorável. Isso é interessante. Por que a alimentação? Porque a alimentação tem muitos nutrientes importantes para ajudar ao cérebro, ao corpo, ao desenvolvimento. Tem alimentos que podem ser um gatilho, por exemplo, para essas crises? Pode acontecer, pode acontecer. Que despertam mais ansiedade, algo nesse sentido? Bom, tem alguns alimentos que sim. A gente falou hoje aqui do chocolate, muita gente vê o chocolate como o melhor amigo, mas o chocolate é um grande vilão, dependendo de como você come, claro, e algumas possibilidades. Porque o chocolate, como eu disse, ele libera automático. Quando você come o chocolate, ele avisa para o seu cérebro que tem algo muito gostoso, que aquilo é muito bom. Ele camufla tudo aquilo que você está sentindo, é isso? Exato. Camufla os seus sentimentos, de repente aquilo passa e você pensa que foi uma bobagem. Exato. E não dá a atenção necessária para aquilo. Exato. Além do que, ele tem uma questão química muito importante, que é totalmente relacionado ao prazer momentâneo. Então, você vai comer aquele chocolate, além de você vai esquecer tudo, ele vai fazer com que você aumente a vontade de saciar com aquilo. Então, você está muito nervoso. Ai, meu Deus, eu preciso de um chocolate. Isso vai te gerando ansiedade. Café? Cafeína? Sim. Muito se fala também. Sim. Tem alguns alimentos que podem proporcionar, sim, um aumento da ansiedade. Assim como outros alimentos que, que as pessoas podem criar, como o próprio vício. O que para você pode ser, não ser para você pode ser um vício.
salada, os mais diversos alimentos. Então, mas os que têm essa propensão química, realmente o chocolate, o café, o refrigerante, alimentos como fast food, a gordura é extremamente viciante e ela auxilia muito na ansiedade. Agora, qualquer coisa também pode ser vício, né, Cláudia? Qualquer coisa que você, se você não utilizar, se você não usar na dose correta, no equilíbrio, qualquer coisa pode se tornar um problema na sua vida, né? Desde o açúcar até o cigarro, até o café, tudo isso pode, inclusive, prejudicar num processo terapêutico, num processo de cura para a síndrome do pânico. E já pegando o gancho, a pessoa ela pode se curar da síndrome do pânico? É algo curável ou é algo que é controlável e ela sempre tem que estar em atenção? Não, eu acredito na cura, né, na remissão, quando esse paciente faz o processo dele. Às vezes tem um tempo, né, às vezes é 1 ano, 2 anos, né, tratando, se medicando e fazendo da maneira adequada. Eu percebo que esse paciente tem uma melhora, ele ressignifica muitas coisas na vida dele, ele começa a tomar novas atitudes, ele gerencia a sua vida de uma outra forma, ele aprende a se comunicar, ele aprende a se posicionar em algumas situações. Então, eu percebo que esse paciente ele melhora, né? Agora, quando é um paciente que ele não se compromete com a sua própria saúde, é aquele paciente que ele só quer se utilizar da medicação, não quer fazer uma atividade física, não quer buscar outro hobby, não quer fazer psicoterapia, ele acha que só a medicação vai funcionar. E a gente fala que a medicação ela vai dar um suporte, mas ela não vai trazer para você a compreensão desse adoecimento. Aí eu percebo que é um paciente que vai ficar por muitos e muitos anos sendo direcionado, né, pela medicação ou sendo naquela sensação que eu estou seguro quando eu estou medicado. Tem paciente que sai com a sua bolsinha com a medicação, porque só imaginar que a medicação foi em casa, eles já ficam ansiosos. Então, são pacientes que, às vezes, quando eles não se comprometem com a sua própria saúde, com a sua própria história, eles acabam passando, sim, por muitos e muitos anos, vivenciando isso. E aí a gente entende, né? Por que a pessoa prefere ficar assim? Quais são os ganhos, né, secundários dessa doença? O que essa pessoa recebe, né, de afeto, de carinho, de atenção? Aí já é uma outra questão, né? A gente vai caminhando por aí e fazendo o paciente entender por que ele não quer se curar. Tem muita gente, pela percepção de vocês aí em atendimento, em consultório, essa questão da síndrome do pânico está crescendo? Tem mais gente com esses sintomas? E será que está crescendo de fato ou só agora os dados estão aparecendo porque as pessoas estão procurando tratamento? E, na verdade, esses quadros sempre existiram, só que antes não se falava tanto. Qual que é a percepção de vocês? Olha, eu andei lendo algumas coisas, houve um aumento devido à pandemia. E a pandemia tem um motivo específico. Quando a gente estava na pandemia, a gente não conseguia ter controle da situação. Nós não conseguíamos controlar, nós não sabíamos nem que medicamento tomar. A partir disso, as pessoas criavam estratégias, o corpo criava estratégias com medo do que podia acontecer. Então, começavam a aumentar as crises de pânico. Foi muito comum que muitas pessoas durante a pandemia tiveram crises de pânico e o aumento foi realmente considerável. E desenvolveram naquele momento específico. Exato. Devido à pandemia. Exato. Houve um crescimento muito grande, especialmente pelo medo irracional, por não saber como lidar com aquilo, por não entender como vivenciar aquilo. Não era apenas uma simples ansiedade, era não saber lidar com aquele sintoma e não saber para onde ir. Então, ela começou a paralisar, ficar irracional. Cláudia, você também tem essa percepção? E aí eu já te pergunto outra coisa, emendando aí nesse mesmo sentido. Como é que está de lá para cá? A gente já está um período, né, fora da situação em que a gente se encontrava. Você acha que o diagnóstico, o número de diagnósticos deu uma caída ou ainda está estabilizado esse número? Não, eu acho que continua nessa crescente,
porque algumas pessoas perderam familiares, perderam emprego, perderam empresa, Tiveram não que reaprender a souberam, viver, né? lidar. Exatamente. Então, assim, não, infelizmente, eu não vejo como algo estabilizado, né? Ainda se chega a muitas pessoas no consultório buscando ajuda, né? Porque realmente não está conseguindo lidar com essas demandas, não conseguiu segurar por muito tempo, e a gente entende que porque não conseguiu, naquele primeiro momento, ressignificar todas as perdas, né? Você estava perdendo a sua vida, você estava vendo as pessoas indo embora, né? Você não tinha mais planos, você não tinha mais projetos. Então fica muito difícil. O ser humano sem planos, sem projetos, a gente fala que ele já é uma pessoa depressiva, né? É um diagnóstico que a gente também faz no consultório. Quando você começa a perguntar sobre como é que está a sua vida, o que você quer para amanhã, a pessoa não quer nada, não pensa em nada, calma aí. Né? É um sinal de alerta. Então as pessoas começaram a chegar assim, né, extremamente adoecidos e ainda estão chegando, porque eles estão se organizando ainda. Tá difícil, né? Para algumas pessoas já tem 2 anos, 3 anos que perderam pai, marido, filho, avós, emprego, empresa, Agora, perderam a saúde, agora que a né? ferida está começando a criar uma casquinha, né? É um processo, demora. E a gente teve um sim. processo de luto coletivo, né? Exato. Foi um luto extremamente coletivo, porque apesar de você não saber quem está morrendo, você às vezes muitas vezes não conhecia, havia muitas pessoas falecendo. Gente, eu preciso agradecer demais a participação de vocês. Nós 3 aqui poderíamos pegar um cafezinho e passar o resto do dia conversando, que ia ter assunto. Mas, infelizmente, a gente tem tempo. O nosso programa chegou ao fim, mas eu quero agradecer demais. Foi muito, muito esclarecedor. Tá bom? Obrigada, Cláudia. Obrigada, Aline. Obrigada. Sejam sempre todas bem-vindas, e para você que acompanhou a gente até aqui, fica também o meu muito obrigada pela sua companhia. Eu espero que tenha sido um bate-papo esclarecedor para você. Eu te vejo numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.